Capítulo 13. Um sinal de grandeza. A uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros, dirigiu Cristo a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sente ser pecador necessitado de perdão, mas por julgar-se justo e esperar obter elogio. Considera sua adoração um ato meritório, que o recomendará a Deus. Simultaneamente dará ao povo uma demonstração elevada de sua piedade. Espera assegurar-se o favor de Deus e dos homens. Sua adoração é motivada pelo interesse próprio. Está cheio de louvor próprio. Isso é evidente em seu olhar, porte e oração. Apartando-se dos outros, como se quisesse dizer: não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Põe-se de pé e ora consigo. Isaías capítulo 65, verso 5. Todo satisfeito consigo mesmo, pensa que Deus e os homens o consideram com igual complacência. Ó Deus, graças te dou, disse, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Julga seu caráter, não pelo caráter santo de Deus, mas pelo caráter de outros homens. Seu espírito desvia-se de Deus para a humanidade. Este é o segredo de sua satisfação própria. Prossegue enumerando suas boas ações. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A religião do fariseu não toca a alma, não atenta para o caráter semelhante ao de Deus, nem para o coração cheio de amor e misericórdia. Dá-se por contente com uma religião que só se refere à vida exterior. Sua justiça lhe é própria, é o fruto de suas próprias obras, e é julgado por um padrão humano. Todo aquele que em si mesmo confia que é justo, desprezará os demais. Como fariseu, julga a si próprio por outros homens, julga os outros por si. Sua justiça é avaliada pela deles, e quanto piores, tanto mais justo parece ele. Sua justiça própria leva-o a acusar. Os demais homens condena ele como transgressores da lei de Deus. Deste modo manifesta o próprio espírito de Satanás, o acusador dos irmãos. Impossível lhe é, neste espírito, entrar em comunhão com Deus. Volta para sua casa, privado da bênção divina. O publicano entrou no templo juntamente com outros adoradores, mas, como se fosse indigno de tomar parte na devoção, apartou-se logo deles. Estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, em profunda angústia e aversão própria. Sentia que transgredira a lei de Deus e era pecador e poluído. Não podia esperar nem mesmo piedade dos circunstantes, porque todos o observavam com desprezo. Sabia que em si não tinha méritos para recomendá-lo a Deus, e em absoluto desespero clamou: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! Não se comparou com os outros. Esmagado por um senso de culpa, estava como que só, na presença de Deus. Seu único desejo era alcançar paz e perdão. Sua única súplica, à mercê de Deus. E foi abençoado. Digo-vos, disse Cristo, que este desceu justificado para casa, e não aquele. O fariseu e o publicano representam os dois grandes grupos em que se dividem os adoradores de Deus. Seus primeiros representantes encontram-se nos 2 primeiros filhos nascidos neste mundo. Caim julgava-se justo e foi a Deus com uma simples oferta de gratidão. Não fez confissão de pecado, nem reconheceu que carecia de misericórdia. Abel, porém, foi com o sangue que apontava ao Cordeiro de Deus. Foi como pecador que confessava estar perdido. Sua única esperança era o imerecido amor de Deus. O Senhor se agradou de seu sacrifício, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. A intuição de necessidade, o reconhecimento de nossa pobreza e pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, verso 3. Para cada um dos grupos representados pelo fariseu e o publicano, há uma lição na história do apóstolo Pedro. Na primeira parte de seu discipulado, Pedro tinha-se por forte. Semelhante ao fariseu, não era aos seus olhos como os demais homens. Quando Cristo, na noite em que foi traído, preveniu seus discípulos: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim.
Pedro retrucou confiantemente: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. São Marcos capítulo 14, versos 27 e 29. Pedro não conhecia o perigo que o ameaçava. A confiança própria enganou. Julgou-se capaz de resistir à tentação, mas poucas horas depois veio a prova, e com blasfêmia e perjúrio negou seu Senhor. Quando o cantar do galo lhe lembrou as palavras de Cristo, surpreso e atônito pelo que acabava de fazer, voltou-se e olhou a seu mestre. Simultaneamente, Cristo olhou a Pedro e, sob aquele olhar aflito em que se misturavam amor e compaixão por ele, Pedro conheceu-se. Saiu e chorou amargamente. Aquele olhar de Cristo lhe partiu o coração. Pedro chegara ao ponto decisivo e amargamente se arrependeu de seu pecado. Foi como publicano em sua contrição e arrependimento, e como publicano achou também graça. O olhar de Cristo lhe assegurou o perdão. Findou aí sua confiança própria. Nunca mais foram repetidas as velhas asserções jactanciosas. Depois da ressurreição, 3 vezes provou Cristo a Pedro. Simão, filho de Jonas, disse: amas-me mais do que estes? Pedro agora não se exaltou sobre os irmãos, apelou àquele que podia ler o coração. Senhor, respondeu, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. João capítulo 21, versos 15 e 17. Recebeu então sua incumbência. Foi-lhe apontada uma obra mais ampla e mais delicada que dantes. Cristo lhe ordenou apacentar as ovelhas e os cordeiros. Confiou-lhe ao cuidado as almas pelas quais o Salvador depusera a vida. Deu Cristo a Pedro a maior prova de estar convencido de sua reabilitação. O discípulo, outrora inquieto, jactancioso, confiante em si mesmo, tornara-se submisso e contrito. De hora avante seguiu seu Senhor em abnegação e sacrifício próprio. Era participante dos sofrimentos de Cristo. E quando ele se assentar no trono da glória, Pedro será um participante da mesma. O mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus o fariseu, torna-se hoje a ruína de milhares. Não é tão ofensivo a Deus nem tão perigoso para a alma humana como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo e desceu, passo a passo, a vereda descendente até negar a seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir, aquém do céu, que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isto é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar esperança e fé. Mas, mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. A palavra de Deus declara: muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Daniel capítulo 12, verso 10. Só aquele que sofre a tentação receberá a coroa da vida. Os que aceitam a Cristo e dizem em sua primeira confiança: estou salvo, estão em perigo de depositar confiança em si mesmos. Perdem de vista sua fraqueza e necessidade constante do poder divino. Estão desapercebidos para as ciladas de Satanás e, quando tentados, muitos como Pedro caem nas profundezas do pecado. Somos advertidos. Aquele, pois, que cure estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. Era necessário que Pedro conhecesse seus próprios defeitos de caráter e a necessidade de receber de Cristo poder e graça. O Senhor não podia livrá-lo da tentação, mas sim salvá-lo da derrota. Estivesse Pedro disposto a aceitar a advertência de Cristo, teria vigiado em oração, teria andado com temor e tremor para que seus pés não tropeçassem, e teria recebido o auxílio divino, de modo que Satanás não teria alcançado a vitória. Foi pela presunção que Pedro caiu, e por arrependimento e humilhação seus pés foram firmados novamente. No relatório de sua experiência, todo pecador penitente pode achar encorajamento. Embora Pedro tivesse pecado gravemente, não foi abandonado.
As palavras de Cristo, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, estavam-lhe escritas no mais íntimo do ser. Em sua amarga agonia de remorso, esta oração e a lembrança do terno e misericordioso olhar de Cristo deram-lhe esperança. Depois da ressurreição, lembrou-se Cristo de Pedro e deu ao anjo a mensagem para as mulheres. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Marcos capítulo 16, verso 7. O arrependimento de Pedro foi aceito pelo Salvador compassivo. E a mesma compaixão manifestada por salvar a Pedro é oferecida a toda alma que caiu em tentação. É o ardil especial de Satanás levar o homem ao pecado, e então deixá-lo desamparado e tremente, receando suplicar perdão. Por que devemos temer, se Deus disse: que se apodere da minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Isaías capítulo 27, verso 5. Foram tomadas todas as providências para nossas fraquezas e oferecido todo o encorajamento para nos chegarmos a Cristo. Cristo ofereceu seu corpo quebrantado para readquirir a herança de Deus, para dar ao homem outra prova. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, verso 25. Por sua vida imaculada, obediência e morte na cruz do Calvário, intercedeu Cristo pela raça perdida. E agora, o príncipe de nossa salvação não intercede por nós como um mero peticionário, mas como um conquistador que reclama a vitória. Seu sacrifício está consumado e, como nosso intercessor, cumpre a obra que a si mesmo se impôs, apresentando a Deus o incensário que contém os seus méritos imaculados e as orações, confissões e ações de graças de seu povo. Perfumados com a fragrância de sua justiça, sobem como cheiro suave a Deus. A oferenda é inteiramente aceitável e o perdão cobre todas as transgressões. Cristo se comprometeu a ser nosso substituto e fiador. Não despreza ninguém. Ele, que não pôde ver seres humanos sujeitos à ruína eterna sem entregar sua vida à morte por eles, contemplará com piedade e compaixão toda a alma que reconhece não poder salvar-se a si própria. Não contemplará nenhum trêmulo suplicante sem soerguê-lo. Ele que pela expiação proveu ao homem um infinito tesouro de força moral, não deixará de empregar esse poder em nosso favor. Podemos depositar a seus pés nossos pecados e cuidados, pois ele nos ama. Mesmo seu olhar e palavras despertam nossa confiança. Formará e moldará nosso caráter segundo sua vontade. Em todo o poderio satânico, não há força para vencer uma única alma que se rende confiante a Cristo. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías capítulo 40, verso 29. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor diz: somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 1 João capítulo 1, verso 9, Jeremias capítulo 3, verso 13 e Ezequiel capítulo 36, verso 25. Todavia precisamos ter conhecimento de nós mesmos, conhecimento que resultará em contrição, antes de podermos achar perdão e paz. O fariseu não sentia convicção de pecado. O Espírito Santo não podia nele atuar. Sua alma escudava-se numa couraça de justiça própria, a qual as setas de Deus, farpadas e desferidas pelos anjos, não podiam penetrar. Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Veio a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Mas não necessitam de médico os que estão sãos. Lucas capítulo 5, verso 31. Precisamos conhecer nossa verdadeira condição, do contrário, não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo, senão não correremos ao refúgio.
Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não desejaremos cura. O Senhor diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse capítulo 3, versos 17 e 18. O ouro provado no fogo é a fé que opera por amor. Somente isto nos pode pôr em harmonia com Deus. Podemos ser ativos, podemos executar muito trabalho, mas sem o amor, amor como o que há no coração de Cristo, jamais podemos ser contados na família celestial. Nenhum homem pode de si mesmo entender seus erros. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, verso 9. Lábios podem exprimir uma pobreza de alma que o coração não reconhece. Ao passo que fala Deus de pobreza de espírito, pode o coração ensoberbecer-se com a presunção de sua humildade superior e exaltada justiça. Só de um modo o verdadeiro conhecimento do próprio eu pode ser alcançado. Precisamos olhar a Cristo. O desconhecimento dele é que dá aos homens uma tão alta ideia de sua própria justiça. Ao contemplarmos sua pureza e excelência, veremos nossa fraqueza, pobreza e defeitos como realmente são. Ver-nos-emos perdidos e sem esperança, vestidos com o manto da justiça própria, como qualquer pecador. Veremos que se afinal formos salvos, não será por nossa própria bondade, mas pela graça infinita de Deus. A oração do publicano foi ouvida porque denotava submissão, empenhando-se para apoderar-se da onipotência. O próprio eu nada parecia ao publicano senão vergonha. Assim precisa ser considerado por todos os que buscam a Deus. Pela fé, fé que renuncia a toda a confiança própria, precisa o necessitado suplicante apropriar-se do poder infinito. Nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e a renúncia completa do eu. Todavia, ninguém se pode esvaziar a si mesmo do eu. Somente podemos consentir em que Cristo execute a obra. Então, a linguagem da alma será: Senhor, toma o meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-la para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha alma. Não é só no princípio da vida cristã que esta entrega do eu deve ser feita. Deve ser renovada a cada passo dado em direção do céu. Todas as nossas boas obras dependem de um poder que não está em nós. Portanto, deve haver um contínuo almejar do coração após Deus, uma contínua, fervorosa, contrita confissão de pecado e humilhação da alma perante Ele. Só podemos caminhar com segurança por uma constante negação do próprio eu e confiança em Cristo. Quanto mais nos achegarmos a Jesus e mais claramente discernirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claramente discerniremos a extraordinária malignidade do pecado e tanto menos teremos a tendência de nos exaltar. Aqueles a quem o céu considera santos são os últimos a alardear sua própria bondade. O apóstolo Pedro tornou-se um fiel servo de Cristo e foi grandemente honrado com luz e poder divinos, e tomou parte ativa na edificação da Igreja de Cristo. Entretanto, Pedro jamais se esqueceu da tremenda experiência de sua humilhação. Seu pecado foi perdoado. Contudo, bem sabia que unicamente a graça de Cristo lhe podia valer naquela fraqueza de caráter que lhe ocasionou a queda. Em si mesmo, nada achava de que se gloriar. Nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento de pecado. Homens que viveram mais achegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente uma ação injusta, homens que Deus honrou com luz e poder divinos, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Nunca confiaram na carne, nunca pretenderam ser justos em si mesmos, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo.
O mesmo se dará com todos os que contemplam a Cristo. A cada avanço na experiência cristã, nosso arrependimento aprofundar-se-á. Justamente aqueles a quem Deus perdoou e reconhece como seu povo, diz ele: Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Ezequiel capítulo 36, verso 31. Outra vez diz: Estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 16, versos 62 e 63. Então nossos lábios não se abrirão para nos gloriarmos. Saberemos que só em Cristo temos suficiência. Faremos nossa a confissão do apóstolo: Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Romanos capítulo 7, verso 18 e Gálatas capítulo 6, verso 14. Em harmonia com esta experiência está o mandamento: Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Deus não lhe ordena temer que deixará de cumprir suas promessas, que sua paciência se cansará ou que sua compaixão há de faltar. Tema que sua vontade não seja mantida em sujeição à vontade de Cristo, que seus traços de caráter herdados e cultivados lhe dominem a vida. Porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Tema que o próprio eu se interponha entre sua alma e o grande artífice. Tema que sua obstinação frustre o elevado propósito que, por seu intermédio, Deus deseja alcançar. Tema confiar na própria força. Tema retirar da mão de Cristo a sua mão e tentar caminhar a vereda da vida em sua presença permanente. Precisamos evitar tudo quanto estimule o orgulho e a presunção. Portanto, devemos acautelar-nos de fazer ou receber lisonjas ou louvores. Lisonjear é a obra de Satanás. Procede ele tanto com bajulações quanto acusando e condenando. Deste modo, procura causar a ruína da alma. Aqueles que louvam os homens são usados por Satanás como agentes seus. Esquivem-se os obreiros de Deus de toda palavra de elogio. Elimine-se de vista o próprio eu. Cristo somente deve ser exaltado. Dirija-se todo o olhar e acenda o louvor de cada coração àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, verso 5. A vida em que é acariciado o temor do Senhor não será uma vida de tristeza e melancolia. É a ausência de Cristo que torna triste a fisionomia e a vida uma peregrinação de gemidos. Quem muito se considera e está cheio de amor próprio, não sente a necessidade de união vital e pessoal com Cristo. O coração que não caiu sobre a rocha vangloria-se de sua integridade. Os homens desejam uma religião dignificada, desejam caminhar numa vereda bastante espaçosa para admitir seus bons predicados. Seu amor próprio e sua ambição de popularidade e elogio excluem do coração o Salvador, e sem ele só há melancolia e sombra. Mas Cristo, habitando na alma, é uma fonte de alegria. Para todos que o aceitam, a nota predominante da palavra de Deus é o regozijo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías capítulo 57, verso 15. Foi quando Moisés estava oculto na fenda da rocha que mirou a glória de Deus. E quando nos escondemos na rocha partida, é que Cristo nos cobrirá com sua mão traspassada, e ouviremos o que o Senhor diz a seus servos. A nós, como a Moisés, Deus se revelará como misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado.
Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. A obra da redenção envolve consequências das quais é difícil ao homem ter qualquer concepção. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Aproximando-se o pecador da cruz erguida e prostrando-se ao pé da mesma, atraído pelo poder de Cristo, dá-se uma nova criação. É-lhe dado um novo coração. Torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. A santidade acha que nada mais há para requerer. Deus mesmo é justificador daquele que tem fé em Jesus, e aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos capítulo 3, verso 26 e capítulo 8, verso 30. Grande como seja a vergonha e degeneração pelo pecado, ainda maior será a honra e exaltação pelo amor redentor. Aos seres humanos que lutam por conformidade com a imagem divina, será concedido um suprimento do tesouro celeste, uma excelência de poder que os colocarão acima dos próprios anjos que jamais caíram. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada ao que as nações abominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Isaías capítulo 49, verso 7. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado.